de Nova York. E essa área aqui está toda interditada pela polícia, que ainda trabalha nas investigações. Aqui fica a Port Authority, que é a rodoviária da cidade por onde passam 175 mil pessoas todos os dias. Além dos ônibus, a estação mais movimentada do país é abastecida por 12 linhas de metrô. A explosão foi na passagem subterrânea que liga a estação de metrô de Port Authority a Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York. A polícia encontrou lá, caído no chão, um homem que depois foi identificado como Akayed Ullah. Ele tinha queimaduras nas mãos e no abdômen e foi levado em estado grave para o hospital. Ele tem 27 anos e é natural de Bangladesh. Mora legalmente nos Estados Unidos há 7 anos e não tem passagem pela polícia. Ele usou uma bomba caseira de baixa tecnologia, feita de cano e enrolada em plástico. 4 pessoas ficaram levemente feridas com a explosão. Logo depois, o prefeito de Nova York convocou uma entrevista coletiva. Ele classificou o ato como uma tentativa de atentado terrorista. As investigações agora estão a cargo de uma força-tarefa de combate ao terrorismo, formada principalmente por agentes do FBI e detetives que trabalham na cidade, mas são tanto funcionários federais quanto estaduais e municipais. O prefeito disse: "Nossas vidas giram em torno do metrô. Nova York é escolhida porque somos o farol do mundo. E nós mostramos que uma sociedade de origens e crenças diferentes pode sim funcionar." O homem-bomba disse à polícia que agiu para vingar bombardeios americanos contra os terroristas do grupo Estado Islâmico. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu aos ministros das Relações Exteriores da União Europeia que sigam a decisão do presidente americano Donald Trump e reconheçam Jerusalém como a capital de Israel. Na reunião em Bruxelas, na Bélgica, os ministros do bloco rejeitaram o pedido, condenaram a decisão de Trump e disseram que ela prejudica os esforços de paz. O status de Jerusalém, segundo eles, só pode ser decidido depois de um acordo entre israelenses e palestinos. 3 mulheres que acusam Donald Trump de assédio sexual pediram hoje que o Congresso dos Estados Unidos investigue o comportamento dele. E 4 senadores querem a renúncia do presidente. Essas 3 americanas repetem as mesmas acusações desde o ano passado. Dizem que Donald Trump, muito antes de ser candidato à presidência, as assediou. Numa entrevista coletiva hoje, disseram que Trump forçou algum tipo de contato físico. Tentou beijá-las, por exemplo. O que elas não entendem é porque as acusações, não só delas, mas de outras 16 mulheres feitas na campanha presidencial, não deram em nada. Em muitos casos, as acusações foram levadas a sério, disse uma delas. Pessoas tiveram que responder pelos seus atos. Mas o presidente não. A equipe dele nos chamou de mentirosas. Nas últimas semanas, acusações de assédio e abuso sexual acabaram com as carreiras do produtor de cinema Harvey Weinstein, dos jornalistas veteranos Charlie Rose e Matt Lauer e do senador da oposição Al Franken. Os depoimentos das mulheres voltaram a ganhar força com um novo documentário feito sobre as acusações contra Donald Trump. A porta-voz do governo, Sarah Sanders, enfrentou as perguntas dos jornalistas hoje, mas insistiu na versão oficial de que o presidente nega que tenha cometido qualquer assédio e que foi eleito porque os americanos acreditam nele. Mas a pressão está aumentando. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse que as mulheres que acusam Trump têm que ser ouvidas. 4 senadores democratas, partido de oposição, foram mais longe e pediram a renúncia de Trump por causa das denúncias. Um relatório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apurou que 70% dos jovens do mundo têm acesso à internet e a todos os riscos dessa exposição ao mundo digital. A vista é de uma comunidade da Zona Sul de São Paulo. A janela é de um projeto social que atende 130 crianças que moram nas vielas próximas daqui. Só que mesmo numa região com menos oportunidades do que outras na cidade grande, se a gente virar para essa molecada e fizer a seguinte pergunta: quem é que tem acesso à internet em casa? Aí levanta a mão. A resposta é essa.
Em casa e em tudo que é lugar, porque a maioria tem celular com internet móvel. Quem não tem, usa o que tiver mais perto. Você tem celular? Não, Mas você usa? uso da minha mãe. A convocação para eles se encontrarem aqui é sempre por mensagem de texto. E a aglomeração ao redor do laptop é para discutir a criação de um site que vai reunir todas as informações que o projeto precisa dividir com a molecada e com toda a comunidade. E essa realidade reflete bem um relatório que a Unicef acabou de divulgar. O documento diz que, em média, 7 em cada 10 jovens do mundo têm acesso à internet. O que é muito bom, claro. É por meio da internet que elas têm acesso a muitas oportunidades no mundo delas. Então, desde oportunidades de informação, de engajamento, de busca de oportunidades de cursos e trabalhos. Então, a internet se coloca realmente como um ponto central na vida dessa população. Mas também pode ser muito arriscado, porque quando eles têm acesso, é acesso a tudo mesmo. E quando essas informações estão literalmente na mão deles, fica difícil alguém facilitar ou vigiar esse acesso. Assim, 42% dos jovens do mundo aprenderam a usar a internet sozinhos. E isso sim pode ser bem perigoso. E é a Unicef quem diz isso, porque o relatório concluiu o que muitos pais já imaginavam, que a internet deixa os jovens mais vulneráveis à exposição de dados pessoais, a conteúdos que só vão fazer mal e podem até incentivar o cyberbullying, o tráfico e a pornografia. Hoje a internet, o uso da internet por crianças e adolescentes é uma preocupação que o Unicef tem, tanto para garantir o acesso como para protegê-los dessas formas de violação de direitos. É justamente a briga digital diária do projeto da comunidade da Zona Sul de São Paulo. Você não pode negar essa realidade. A realidade é, as pessoas vão entrar na internet. Então, de que maneira a gente pode trabalhar isso melhor? É isso que a gente busca aqui, principalmente. É uma maneira de ir preparando até quem ainda vai chegar, porque 1/3 dos jovens do Brasil e do mundo ainda não estão online. E segundo o relatório, garantir mais qualidade na rede para quem já está #conectado ou ainda vai se conectar é um dos maiores desafios digitais dos poderes públicos. O Unicef está preocupado sempre com essas duas perspectivas, de garantir que elas possam usufruir ao máximo do potencial que a internet representa para o seu desenvolvimento, mas que elas sejam protegidas pela própria família, pelo Estado, pelas autoridades e pela comunidade internacional. E um levantamento divulgado hoje pela Unesco concluiu que o risco de uma jovem negra ser assassinada no Brasil